Olá pessoal, vamos aqui mais um exercício de mecânica dos materiais. Temos aqui um material, que ele tem um peso específico γ, módulo de elasticidade E, e ele tem o formato de um cone com o tamanho de L, e um raio de R0 na base do cone. E o problema quer saber qual que seria o deslocamento da extremidade aqui do cone, se ele tiver carregado pelo peso próprio. Então vejam bem, o deslocamento quando a gente estava calculando, para uma área constante, no segmento, durante o comprimento e a carga constante, o que a gente tinha como equação? A gente tinha que o deslocamento era P vezes L sobre A vezes E, certo? Isso, quando a gente tinha carga constante, a área constante, o módulo de Young constante ao longo de todo o nosso comprimento da nossa barra. Agora, a gente tem o quê? A área da seção transversal não é mais constante, nem o carregamento, por consequência da geometria aqui. Então, a gente não vai poder usar essa formulação simplificada, e sim a integral, sendo a nossa carga uma função da altura y, O nosso L a gente ainda não chegou nele, porque a gente ainda está integrando sobre dy, e a nossa área também função de y, e o módulo de Young, no caso, é um material que tem o módulo um só material, então o módulo de Young ele é constante, pode até mesmo sair da integral, então isso aqui vai ficar 1 sobre E, integral de P de Y a Y dy. Veja que P de Y, P é função de Y, A é função de Y. Então vou ter que achar essas duas funções para poder resolver essa integral. Quem que vai ser meu P de Y? Quem que vai ser meu carregamento? Vejam que se a gente faz uma seção aqui, independente da altura que a gente faça a seção, a gente vai sempre achar um conezinho menor. Nesse cone menor, quando a gente faz o corte, qual que vai ser a reação que a gente vai ter aqui de força interna em relação a essa carga toda aqui? Bom, a gente vai ter o peso disso daqui, que vai ser o volume desse cone, multiplicado pelo peso específico. Então, a carga interna, função de y, vai ser sempre volume vezes o peso específico. Quem que vai ser o volume desse cone aqui? Bom, o volume do cone, vocês lembram desse resultado? Espero que lembrem, que vai ser a base vezes a altura vezes 1 sobre 3, Então, a base vai ser π r ao quadrado, só que o r, lembra que o r é uma função de y, Então, vou colocar assim para a gente lembrar que é função de y, vezes a altura, que no caso aqui vai ser o próprio y, sobre 3 vezes o peso específico. Agora, quem que é nosso R em função de y? Veja que aqui, o que a gente vai ter? O R ele varia em função de y como se fosse uma reta. É uma reta que começa no ponto zero, E quando o y igual a L, ele vai ser R0. Então, teremos uma reta em função de y, que começa no zero, então não tem coeficiente linear, E quando y igual a L, ele vai ser R0. Então, isso daqui vai ser R0, quando y igual a L, vai simplificar aqui, R igual a R0, a gente vai ter aqui, então, como que o nosso R em função de y se relaciona com R0. E assim temos, então, a resposta. Então, o carregamento em função de y vai ser π r0 ao quadrado vezes y ao cubo vezes γ sobre 3. E qual que vai ser a área da seção transversal? A área da seção transversal em função de y também é importante. A de y vai ser o quê? π r ao quadrado. Só que esse r, é função de y, a gente já tem aqui. Como é que o r se relaciona com R0? Então, isso aqui é igual a π vezes R0 ao quadrado vezes y ao quadrado sobre L ao quadrado. Aqui, me desculpem, esqueci do L ao quadrado dessa parte aqui. Então, bem, tendo o P de y e o A de y,
eu posso achar então a razão de um sobre o outro. P de y sobre A de y, então vai ser π vezes R0 ao quadrado vezes y ao cubo sobre 3L ao quadrado vezes gama, vezes, né, o inverso disso daqui, porque ele está dividindo. Então, vezes L ao quadrado sobre π R0 ao quadrado, y ao quadrado. Vejam que isso daqui eu posso simplificar, esse L ao quadrado também, e aí eu encontro então, né, y ao cubo eu posso dividir por y ao quadrado, vai dar y vezes gama sobre 3. Essa é a nossa razão aqui, eu posso então colocar na integral, nosso deslocamento então vai ficar 1 sobre E, integral de y vezes gama sobre 3 dy. Gama, ele é constante, 3 também pode ser da integral. Bom, integral de y quadrado sobre 2. Então, isso daqui vai dar 1 sobre 6e vezes gama vezes y ao quadrado. Né? O y sobre 2 eu já multipliquei aqui com 3. Isso vai variar do y vai variar de 0 até L. 0 isso daqui vai sumir. A gente vai ter então que nosso deslocamento da extremidade vai ser L ao quadrado vezes gama sobre 6E. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, escreva nos comentários. Deixe seu like para reforçar nosso trabalho. Obrigado.